Esse é o Big Shot Pod. Playoffs! Chegamos nos playoffs! Mas mais importante do que isso, chegamos no episódio 84 do Big Shot Pod. Você que não acreditou, você que duvidou, você que jogou na nossa cara que não éramos capazes, chupa! Eu sou MM Isidoro e tô aqui com o Vavo Mantovani. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. E ele, Will Pine. Olá, gente, tudo bom? Todo mundo feliz com os playoffs aí? Pois é, isso aí, chegamos lá. Não, poder responder eles podem, a gente só não pode ouvir, né? Nesse tempo de quarentena, estamos aí fazendo companhia um aos outros, à distância. Mas se você quer ficar pertinho da gente, quer que a gente responda pra você, fale lá no Big Shot Pod All Stars, R$15 por mês. Eu tô morando na praia e o Vavo falou que a minha Coca-Cola em São Paulo era cara, mas aqui na praia tá quase R$15, viu, Vavo? Mas é o 2 Já tá tipo 12. A de 2 litros tá tipo R$12,50 uma garrafa. Ô Marcel, deixa eu te fazer uma pergunta. O seu escritório é na praia? Cara, eu tô sempre na área, velho. Tô sempre Entendi. na área. É isso aí. A gente nunca pode perder uma chance de fazer uma referência a Charlie Brown Jr., É o né? poeta alado, né? Alexandre Magno, poeta sobre rodas. Tô aqui, família 013. Vavo, uma história sobre Chorão, Vavo. Uma história sobre Chorão, no pique. Uma história sobre o Chorão. Eu sei algumas histórias proibidas que eu não posso falar, porque o Daniel, que foi nosso produtor por muito tempo, ele era tipo o produtor pessoal do Chorão. Mas uma história... Deixa eu ver. Uma história que, sei lá, você cruzou com ele em algum show, na MTV, alguma coisa? Tem alguma história pra contar com o Chorão? Cara, o Chorão sempre foi legal quando a gente encontrou banda e ele pessoalmente. Sempre foi um cara muito legal. A gente nunca teve uma relação muito próxima, assim como outras bandas tinham, né? De gravar junto com ele e tal. Mas sempre se encontrava no festival e ele foi muito legal. Então eu realmente não tenho nenhuma história nossa com ele pra contar aqui. Ele nunca quis bater Nunca, ninguém da Fresno? Nada, nem menção. Então, isso já é uma história positiva. E então é isso. E o positivismo aqui, principalmente pro Guido, que gosta muito quando a gente paga o salário dele, é vocês ajudarem a gente no Big Shot Pod All Stars, R$15, quase uma Coca-Cola aqui na praia, no litoral sul de São Paulo. Ou meia promoção do McDonald's, um bolinho, não sei o que mais custa. O que mais está custando R$15 hoje em dia? Não sei mais, nesse mundo... 150 balas aqui na esquina. 150 balas na esquina do Vavo. Entra lá, picpay.me/BigShotPod. E você ajuda nós e entra no grupo e comenta ao vivo. Centenas de mensagens toda vez que eu vejo lá da galera vendo os jogos ao vivo e comentando. Então a parada tá quente. Aliás, tá animado mesmo, hein? Tá animado. Nos playoffs o negócio tá animado. E tá rolando até um bolão lá. Tá rolando até um bolão que acho que é o maior prêmio que a gente já deu nesse programa aqui, que é um abraço meu. Então, se você virtual. É virtual, porque, né? Bactéria filha da puta, micróbio do caralho. E se você também tá curtindo o programa, não esquece de comentar, dar 5 estrelinhas, mandar pros amigos, essas coisas todas, porque a parada tá boa, a parada tá quente, igual os nossos destaques iniciais. Quem quer começar aí? Eu tenho um pré-destaque inicial, né, que eu tive a ideia agora, porque muita gente falou sobre o jogador Charlie Brown Jr. do Atlanta Hawks, que teve a sua temporada de estreia. Havia muita expectativa em torno a ele para essa temporada, principalmente no Brasil, praticamente no Brasil só. Mas Charlie Brown Jr. não teve muito espaço. Foram apenas 10 jogos, com média de 4 minutos por jogo, e uma média de 2 pontos por jogo, né? Ele fez apenas 20 pontos nessa temporada. Ele pegou 4 rebotes, que dá uma média de 0,4 por jogo. 2 assistências, uma média de 0,2 por jogo. Porém, ele foi perfeito nos lances livres, 5 de 5. Mas seu aproveitamento em quadra não foi muito bom. 6 de 19, 32% aproximadamente. Enfim, esse foi ele já foi um assunto aqui no podcast, né? E como o Gui puxou o assunto Charlie Brown, eu quis dar uma posição sobre... Charlie Brown Jr. Quem quiser segui-lo no Twitter é Charlie K.
Charlie K. Brown Jr. Mas o meu destaque de verdade, falaremos mais adiante, mas eu sempre gosto de trazer números, né? Estatísticas, curiosidades. Donovan Mitchell na sua atuação... É vício, né? É um vício. Cheguei até a fazer uma faculdade só por causa disso. Donovan Mitchell, nosso shooting guard do Utah Jazz, terminou com 57 pontos na partida. Falaremos mais sobre isso mais além. Mas ele chegou ao 3º lugar no ranking de mais pontos em uma partida de playoffs. Apenas Michael Jordan, em 1986, no jogo 2 entre Chicago Bulls e Boston Celtics, que fez 63 pontos, porém era um jogo com prorrogação. Vale destacar. É aquele jogo que a gente viu junto, Vavo? Em 1986, sim, claro. Ah, tu diz no... Não, a gente fez a transmissão. Não era esse. Esse que a gente viu, ele fez 69. Era um jogo de temporada regular, é o recorde da carreira inteira dele. No caso, esse é o recorde dos playoffs, né? 63. E o Jim Baylor, no jogo de finais, né? Entre Lakers e Celtics em 62, ele fez 61 pontos. O Celtics gosta de sofrer os recordes. E agora, Donovan Mitchell, mais uma vez, também numa prorrogação, mas com muitos minutos a menos, apenas 43, fez 57, com 19 de 33 nos arremessos, 6 de 15 para 3 pontos e perfeito 13 de 13 nos lances livres, mais 9 pontos, mais 9 rebotes e 7 assistências. Então, a nível de curiosidade, vou falar até o top 10 aqui. O quarto colocado é Charles Barkley, pelo Phoenix Suns, 56 pontos em 94. Esse é o recorde da carreira dele, incluindo temporada regular. Michael Jordan tem um de 56 contra o Miami Heat em 92. Will Chamberlain, 56 também. Allen Iverson tem um de 55. Michael Jordan tem mais 3 jogos de 55. Rick Barry tem um de 55 e eu já passei de 10, porque, enfim, não tinha numeração aqui no lado e eu me perdi. Mas esses são os recordes de pontos em playoffs. Olha, vou dizer que de todos os recordes da história da NBA, esse talvez seja um dos mais prováveis de serem batidos, né? 63 pontos não é o maior absurdo do mundo, principalmente um jogo que possa vir a ter 1 ou 2 prorrogações. O Donovan Mitchell não ficou muito longe disso e enfim, na hora foi meio que quase passando despercebido. Uma hora ele tava com 49, quando ele tava com 56 já. Mas fica aí por registro as maiores pontuações em jogos de playoffs da história da NBA. Eu gostei muito dessa pontuação do Mitchell, porque eu apostei no live betting, eu apostei over 38,5, over 40,5 e over 43,5 e eu ganhei todas as apostas em 7 minutos. E eu fiquei muito feliz com isso. Pergunta, esse site tá patrocinando a gente? Eu não falei onde eu apostei. Eu só falei que eu entendi apostei. falar o nome do site. Não. Eu apostei no live betting. Eu achei que era o nome de algum desses 47 sites de aposta. Não. E então eu gostei muito disso. O meu destaque inicial também, ele é parte estatística, né? Não é só estatística, mas é parte disso. Eu vi uma estatística que o Dame Lillard, que foi eleito o MVP da bolha, né? Ele, nos últimos 4 jogos, ele fez uma média de 51,5 pontos por partida, o que é um bagulho absurdo, né? Eu vi isso num podcast, eu nem fui atrás para conferir, mas de qualquer maneira, eu sei que nos 3 últimos jogos antes do jogo contra o Memphis, ele fez 154 pontos, isso eu vi, isso eu fui atrás. Eu não sei como é que ficou a média com o jogo do Memphis. De qualquer maneira, o meu destaque inicial é justamente para o Dame Lillard, porque eu falei isso no Twitter outro dia, ele é o meu jogador, possivelmente o meu jogador preferido, que não é um Laker atualmente. Ironicamente, ele vai enfrentar o meu time agora nos playoffs, a gente vai falar disso mais tarde, mas eu tô absolutamente impressionado com a atuação dele e com o nível. Ele é um jogador que, assim, ele chegou num nível absurdo, ele sempre foi uma estrela, quer dizer, nos últimos anos, mas eu não achava que ele teria esse nível, assim, ele é um cara que realmente carrega o time nas costas e vai dar muito trabalho pro Lakers nessa série de playoffs. E eu tenho uma questão aqui que é quase um destaque, mas é um destaque também falando de números altos, que é aquele esporte que eu não necessariamente gosto de assistir, mas muita gente gosta, que é o tal do futebol. E é ele, Thomas Miller, aquele jogadorzinho alemão que participou talvez das 2 maiores goleadas recentes da história, né?
ali, que ele tava no 7-1 aqui no Brasil, que eu tava lá, eu e o Vavão, estávamos lá no Mineirão. E esse fim de semana, o Bayern, né, fez 8-2 no Barcelona, na Champions. Tipo, muito impressionante. Mesmo eu não manjando de futebol, tô ligado que é intenso isso aí. Vocês acham que é o mesmo nível de jogo? Ou Copa é Copa, Champions é Champions e é coisa separada? Não, Copa do Mundo, pra mim, tem muito mais impacto. Por mais que a gente tá sendo influenciado pelo momento. Mas teve um tempo aí que teve um 8-2 também na Champions League, há uns 10, 15 anos atrás, do Lyon, lembra? E ninguém mais fala disso. Quero dizer que Copa do Mundo é Copa do Mundo. É outro nível. Mas eu entendo porque é o Barcelona, e o Barcelona não toma mais do que 2 ou 3 gols muito frequentemente. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo. Eu acho um disparate tentar comparar as duas coisas, porque principalmente no Brasil e Alemanha, tipo, as duas maiores seleções de futebol do mundo, tá ligado? Na casa do time que perdeu de 7-1. Não, eu acho que a diferença é muito, a distância é muito grande, muito grande. Não, eu particularmente, eu não sei se a diferença é muito grande, assim, eu acho que o Brasil tem a questão de que a Copa do Mundo foi em casa, quer dizer, eu acho que tem toda essa questão, mas eu não sei se tem tanta diferença, porque afinal de contas, se você for olhar jogador por jogador, os melhores jogadores do mundo disputam essas partidas e eu acho que é tão humilhante quanto para o jogador, no aspecto individual, né? Eu acho que no aspecto de seleção tem essa questão que eu falei, que foi a Copa do Mundo no Brasil, o Brasil tomou um 7-1 em casa. Acho que é isso. O Thomas Miller, ele estava nas duas partidas e ele falou, inclusive, que rolou um momento muito interessante na transmissão, porque o Júlio César, goleiro do 7-1, estava comentando. E quando começou a ficar vergonhoso para o Barcelona, o Júlio César automaticamente começou a inconscientemente se defender do 7-1. Tentando botar panos quentes e tal, não sei o quê. E no final do jogo, o repórter perguntou pro Thomas Miller se lembrou o 7-1, e ele falou que não lembrou tanto, porque contra o Brasil eles não estavam dominando tanto a partida. Enquanto o Barcelona, a vitória foi muito mais dominante. Palavras do Thomas Miller, que esteve nos 2 jogos. O Neuer também estava nos dois, né? O Neuer também. Também. Tinha uns 2 ou 3 jogadores, né? Que estavam nos 2. Ah, sim. 6 anos atrás já, hein? Faz tempo, hein, Vavo? Passou rápido. Somos velhos. Então, Guidão, roda a vinheta aí do Notícias da Liga. Estamos aqui nesse giro de notícias da Liga. Agora é com você aí, Will. Manda bala. Bom, vou comentar rapidamente sobre algumas coisas que aconteceram aqui essa semana. A primeira notícia, o Divac pediu demissão do cargo de General Manager do Sacramento Kings. O Joe Dumars, que foi o General Manager campeão pelo Detroit Pistons e vencedor do prêmio de executivo do ano na temporada 2002-2003, está assumindo interinamente. Acredito que ele vai ser, inclusive, considerado para assumir efetivamente a posição. Acho que esperado, quer dizer, o Divac não fez um bom trabalho. Eu acho que o Sacramento Kings vai ficar muito tempo marcado por não ter escolhido o Luka Doncic, além de ter a segunda escolha. O Divac, acho que jogou com o pai do Doncic, enfim, eles são todos ali da região dos Balcãs, né? Faria todo sentido o Kings escolheu o Doncic e eles acabaram escolhendo o Marvin Bagley, que pode até vir a ser um bom jogador, mas jamais vai chegar, acho que no nível que o Doncic já está demonstrando. O que você achou dessa demissão, Vavo? Não foi uma boa passagem, né? Certamente ele ficará marcado antes de qualquer coisa por não ter escolhido o Luka Doncic. Essa vai ser a fama dele posteriormente. Se lembra quando o Divac foi General Manager do Kings? Sim, ele não selecionou o Doncic, escolheu o Marvin Bagley, mesmo ele sendo da former Iugoslávia, mesmo ele conhecendo o pai do Doncic, diziam que ele tinha uma rixa, enfim. Não foi uma passagem muito boa. Ele é um ídolo do Kings, né, daquele time do início dos anos 2000, que travou aquela batalha nas finais da Conferência Oeste com os Lakers em 2002, uma das melhores séries da história da NBA. Uma passagem meio
meio sem graça. Não conseguiu muita coisa. Pegou um período que a Conferência Oeste muito disputada, então, para se destacar no meio só com um time muito bom. Podemos dizer que vários times bons não conseguiram aparecer justamente pela grande disputa na Conferência Oeste. Um time como Portland, por exemplo, esse ano só conseguiu se classificar em oitavo, e a gente sabe que é um time muito bom que estava nas finais da conferência do ano passado. E na bolha o Kings foi meio sem sal, né? Ganhou uma, perdeu uma, ganhou uma, perdeu uma. É um cara que só não vai cair no esquecimento que ele foi um general manager do Kings porque ele cometeu este erro, claro agora, in hindsight, um erro claro de não ter escolhido o Luka Doncic. Mas enfim, foi que nem tu falou, talvez o Marvin Bagley vire um jogador bom ali, um cara de 20 pontos, 10 rebotes e no futuro isso meio... E talvez o Doncic não vire 7 vezes MVP, que é o que tá aparecendo, e talvez isso também passe um pouco esquecido. Aliás, é só importante ressaltar, aparentemente o técnico do Kings, Luke Walton, não está ameaçado de demissão, embora o trabalho dele nessa primeira temporada não tenha sido considerado bom, e eu vi umas declarações do De'Aaron Fox, que dá aquelas indiretas ao trabalho do técnico, que me deixou um pouco preocupado. E em se tratando de Luke Walton, eu sei de onde o De'Aaron Fox está vindo, porque o Luke Walton foi técnico do Lakers durante alguns anos, e o que me decepcionou bastante, que eu esperava bastante dele. Essa semana é uma semana que a gente vai falar muito de demissão, porque acabou a temporada regular para mais uma leva de times. Vou falar do Alvin Gentry, demitido do New Orleans Pelicans. Acredito que não tenha sido nenhuma surpresa, né, Vavo? Ele não... embora o Pelicans tenha demonstrado uma evolução nas semanas anteriores à interrupção da temporada, o desempenho como um todo na temporada foi bem abaixo e na bolha muito abaixo, né? Então, além disso, você tem o histórico de que o Pelicans deu está repaginando toda a sua organização, trocou Anthony Davis, adquiriu uma série de jogadores, draftou o Zion e trouxe o David Griffin como presidente de operações. O Gentry foi mantido como técnico, mas não é uma escolha pessoal do David Griffin, né? Então, a não ser que o Gentry conseguisse algo muito bom nessa temporada, essa posição essa demissão era algo até esperado. Eu, inclusive, cogitei a possibilidade, aqui no Big Shot Pod, do Alvin Gentry ser demitido durante a temporada. O que você achou, Vavo? Cara, meio óbvio. Por que tu não apostou nisso? Não tinha como apostar nos teus sites aí? Se tu sabia com tanta antecedência que isso ia acontecer, por que tu não apostou no teu... Eu teria perdido, porque eu apostaria a demissão durante a temporada. Durante a temporada, aí, ó. Tá mais esperto do que eu pra essas coisas. Não, era algo esperado, foi que nem tu falou, ele não era o técnico trazido pelo David Griffin, então acho que agora vão procurar um técnico com um perfil mais adequado para desenvolvimento dos jogadores novos. O time trocou a sua grande estrela por um monte de jogadores jovens, tem Zion, tem o Jackson Hayes, e aí, claro, o Brandon Ingram que veio, o Lonzo Ball que veio, Josh Hart, talvez, não sei se dá pra botar nesse pacote, mas é hora de recomeçar. Só esse recomeço está... Não só a lesão do Zion já fez com que esse recomeço do time fosse um pouco atrasado, e agora, enfim, digamos que perderam uma temporada e o recomeço vai ser a partir da próxima, mas também não é uma notícia surpreendente, oh meu Deus, o cara foi demitido. Não, ok, era algo que poderia ser esperado. Muito por isso não devia estar nos sites de aposta essa informação. Mas eu fico curioso para saber quem vai ser. Olhando aqui na matéria da ESPN, eles falam do Jason Kidd, né, que agora é assistente do Frank Vogel nos Lakers, e o Tyronn Lue, que é assistente nos Clippers nesse momento, e falam do Kenny Atkinson, que estava nos Nets e fez um trabalho ok lá, e também fala no Jacque Vaughn, que é o atual técnico do Brooklyn Nets. Enfim, resumindo, eles não sabem de nada, estão chutando todos os possíveis nomes. O Tyronn Lue faz sentido, porque ele tem até, inclusive, já uma relação com o David Griffin, né? Ele foi o técnico campeão com o Cavs. Nos Cavs. E então faria todo sentido. O Kenny Atkinson, ele vai aparecer em todos os rumores, porque ele teve uma sequência boa no Nets. Não entendi muito bem a razão que levou à demissão dele. Mas então são nomes que são... O nome que me surpreende dessa lista aí é justamente o Jacque Vaughn, que inclusive deve ser considerado para a posição do oficial do Nets. Ele assumiu interinamente depois da demissão do Kenny Atkinson, né?
Então, esse nome é um nome que me surpreende. Mas a questão é que na bolha os Pelicans foram talvez não a grande decepção, mas foi um time que todo mundo esperava que entrasse na corrida por essa nona vaga, né? Oitava e nona vagas. Porém, foi um time que venceu duas partidas e enfim, já foi eliminado antes mesmo do final e não foi um time que foi bem na bolha. Então, mais do que esperado essa mudança. Falando em demissão, seguindo no assunto de demissões, o Jim Boylen finalmente demitido do Chicago Bulls, ele que teve uma passagem no mínimo tumultuada, ele tentou no começo implantar uma linha dura no Bulls, e aí os jogadores ficaram revoltados, né? Teve uma reunião ali e tal. O Bulls que também teve uma troca de todo o seu pessoal de direção, né? O Arturas Karnisovas, ele era do Nuggets, ele foi contratado como novo presidente de operações de basquete, e o General Manager, me fugiu o nome dele agora, mas que também foi contratado depois do Karnisovas. Então, é absolutamente natural que esses caras também queiram colocar o seu técnico de escolha, né? É a mesma coisa, assim, quando você troca toda a direção e não troca o técnico, esse técnico ele tem pouquíssimo tempo para provar alguma coisa, né? Que ele é o cara a ser mantido e tal. E se você troca toda a direção do time, também isso significa que tem alguma coisa errada. Se você já trocou a direção, o próximo passo é apontar o dedo pro técnico. Você não pode demitir o elenco inteiro, né? Então o técnico fica numa posição muito difícil, né? Acho que esperada essa demissão também, né, Vavo? Também, né? É a terceira notícia que é uma notícia ok, mas que, beleza, não é nada muito surpreendente. Torcedores do Chicago Bulls, pelo que eu vi, reações nas redes sociais, todos soltaram foguetes. É um time que não vem bem nos últimos anos. E agora a nova cúpula terá que tentar mais uma vez essa remontagem. Vai ter extensão de contrato do Zach LaVine, que possivelmente é o melhor jogador do time, para negociar. E ao mesmo tempo eu também não vejo um futuro muito brilhante aí nos próximos 2 ou 3 anos para o Chicago Bulls, a não ser que eles consigam pegar uma primeira escolha de draft aí uns 2 anos seguidos, algo que possivelmente não vai acontecer pelo sorteio. Se bem que eles conseguiram o Derrick Rose com 3% de chance, né? Não foi algo assim, então o time tem sorte nas bolinhas. Não, é algo que deve ser feito cuidadosamente nos próximos anos. Vamos ver se consegue, né? Porque o Bulls vem numa draga aí de uns 4 ou 5 anos aí que não dá nada certo pros caras. E aí é isso, chega de falar de demissão. Agora vamos falar então de algo que a gente... Peraí, tem mais uma. Marcel, você está demitido. Ô, louco. Eu só quero ver se ele tá atento ao podcast. Como assim? Eu queria ver se ele... está atento. Tô aqui. Era um teste. Isso não é um teste, você já falou. Vocês mesmos já cantaram. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente prometeu fazer na semana passada era anunciar a nossa seleção da bolha, né? Mas, em vez da gente anunciar a nossa seleção, a gente vai comentar aqui, então, a seleção da bolha feita pela NBA, né? E aí a gente vai dizer se a gente concorda ou não com essa seleção. E aí, eventualmente, a gente vai dizer quem a gente troca e aí fica a nossa seleção, né? Então, vamos lá. Os times da bolha. O primeiro time foi Dame Lillard, que foi o MVP da bolha, né? James Harden, Luka Doncic, Devin Booker e TJ Warren. Você vê que eles escolheram realmente os 5 jogadores que eles acreditam que foram os melhores, sem problemas de posição, né? Para o segundo time, eles escolheram... A NBA escolheu, né? O Giannis, Kawhi Leonard, Caris LeVert, Michael Porter Jr. e o Kristaps Porzingis. Vavo, você concorda, discorda? O que você achou dessas seleções? Cara, quando eu fiquei sabendo que o primeiro time não respeitaria a posição, eu tinha montado uma seleção e com o Porzingis titular e tudo. Quando eu descobri que o primeiro time não ia respeitar a posição, eu escolhi exatamente esses 5 antes deles anunciarem. Quando eu falei, então vou encher de armador aí, que foram os caras que mais se destacaram nesse retorno da NBA.
possivelmente eu teria colocado, se fosse um time respeitando posição, eu colocaria o Damian Lillard com o Devin Booker, aí o TJ Warren com alguém de alas e o Porzingis de pivô. Teria sido algo mais ou menos assim. Eu tiraria o Harden. A minha seleção seria exatamente essa. Eu tiraria o Harden do primeiro time e colocaria o Porzingis. Essa seria a minha seleção. Pode ser. O que o Harden faz normalizou completamente, né? Tipo, a galera... Ele continua fazendo 49 pontos por jogo, só que meio que normaliza. E eu entendo isso, mas eu acho que principalmente quando ele não jogou, mais uma vez, quando ele não jogou, o Houston virou tipo time de loteria, né? O time virou horrível. E quando ele joga, o time tá mais 15, quando ele sai de quadro, o time fica menos 15. Então isso eu acho que continua demonstrando. Mas a questão do Harden para mim não é nem uma questão não é nem uma questão assim, vocês sabem que eu não sou o maior fã do mundo do jogo do Harden, né? Mas não é nem isso. A questão pra mim é que chegou em determinado momento que o Houston já não tinha mais nada pra jogar. O Houston claramente, isso o Vavo falou semana passada, claramente o Houston não queria a terceira posição. O Houston acredita que o matchup contra o Lakers num eventual segundo round é melhor do que com o Clippers, e o Houston parou. Então o Harden ia lá, fazia as coisas dele e chegava uma hora que o Houston parava de jogar. A minha única questão é todos esses times que a gente todos os jogadores desses times que estão na minha primeira seleção, eles chegaram na bolha com nada garantido, então eles tiveram que jogar de fato, sério, né? O Indiana estava classificado já, mas ainda tinha toda a questão do seeding no leste. O Dallas não estava classificado ainda, né? O Suns teve a melhor atuação da bolha, acredito eu. O Dame Lillard estava tentando carregar o time para os playoffs. Então, esses caras tinham coisas a entrar. E aí eu coloco o Harden no mesmo lugar que eu vou colocar o Kawhi e o Giannis nessa seleção. Eles não me fizeram nada que eu falei assim, nossa, que espetáculo. Porque, de fato, é o que o Vavo falou, normalizou, né? Eu acredito que o Giannis e o Kawhi, por exemplo, eles foram votados meio que no automático nesse segundo time, entendeu? E é só por isso que eu trocaria o Harden pelo Porzingis. O Michael Porter Jr., que ficou no segundo time, eu entendo, mas eu vejo que não é só o fato dele ser um jogador do segundo time, mas tem a questão ele tem um pouco de Most Improved Player aí no meio. Eles levaram muito o que ele é em comparação ao que ele era, e não em comparação ao resto da liga. Eu acho que se levasse em comparação ao resto da liga, talvez ele não ficasse nos dois times. Porém, e isso, no TJ Warren também, isso foi usado um pouco, né? Usaram a evolução dele, a diferença em relação à primeira parte da temporada para avaliar. Mas eu entendo que é muito difícil. 8 jogos é uma amostra muito pequena. Eu lembro que quando a gente eu fiz o NBA 2.0, que é o programa do YouTube da NBA, que foi na terça-feira passada. E era o programa preparando para o jogo do Blazers, que o Lillard viria a fazer 61 pontos. Ele não tinha feito ainda. E no jogo anterior, ele tinha errado aqueles 2 lances livres que poderiam dar a vitória pro Blazers em cima do Clippers. E aí, a gente fez uma votação para MVP. Até aquele momento, eu escolhi o Devin Booker. Não deu outra. Quando o vídeo foi parar na internet, todos os comentários eram xingando. Vocês não respeitam o Damian Lillard, precisamos respeitar o Damian Lillard. Todos os comentários, todos, tipo 48 comentários. Só que o bagulho foi feito antes do jogo de 61 pontos. E o jogo de 61 pontos sozinho, ele tem um peso muito importante. Como são só 8 jogos, uma temporada tem 82 jogos, então cada jogo tem 10 vezes mais peso do que ele teria numa temporada regular. Então, realmente, depois do jogo de 61 jogos, o cenário mudou completamente. O Lillard passou a ser também o meu candidato a MVP. Mas até aquele momento, ele tendo errado os lances livres decisivos e ele não tendo tido o jogo de 61 pontos e nem o jogo final dele, de 42, sei lá, até aquele momento eu achava que o Devin Booker, por estar levando o time invicto, era o candidato. Então é isso, um jogo tem um papel muito grande. O fato do Giannis ter dado uma cabeçada num cara, pra mim já eliminaria ele, porque tem um peso muito grande. Ele deu, tipo, em 12% dos jogos o Giannis foi expulso por dar uma cabeçada num jogador. Tá fora do time, esquece, entendeu? A amostra, cada jogo é muito significativo. Mas é isso, né? A amostra pequena, e eu não discordo desses times, não tem nada muito absurdo, mas eu talvez pontuasse os jogadores de alguma forma diferente.
Giannis foi no automático, o Kawhi foi no automático, até o Harden ficaram no primeiro, foi um pouco de automático. Mas talvez um Jason Tatum aí, que teve uma corrida boa, não pegou nenhum dos dois times. Não sei. Precisaria talvez fazer uma pesquisa. Eu só vou discordar do que você falou em relação ao TJ Warren, que eu não acho que foi em comparação com o que ele era. Eu acho que foi realmente pelo jogo. Porque, ele decidiu o jogo, ele tava marcando mais de 30 pontos por jogo. Ele tava literalmente decidindo o jogo contra o Lakers, ele acertou as últimas bolas. Quer dizer, eu acho que foi uma. Assim, é óbvio que tem também a surpresa com o nível altíssimo de atuação dele. Isso eu concordo contigo. Mas nesse caso específico, eu não acho que foi só a surpresa. Foi também pelo que ele vinha fazendo de fato nos jogos. De qualquer maneira, não foge muito desses nomes aí, né? A gente podia tirar o Kawhi, botar outro nome. Você falou, por exemplo, do Tatum e tal, porque de fato eu acredito que o Kawhi entrou meio no automático aí. Mas é isso que você falou, né? Não foge muito disso aí, né? O TJ Warren, eu acho que talvez pese os jogos que eu fiz dele. Aquele jogo contra o Miami Heat, ele não jogou os últimos 2, né, na verdade. Tem isso também. Ele só jogou 6 jogos na bolha. E aquele contra o Miami Heat, que foi o último que ele jogou, ele foi horrível. Ele não fez nenhum ponto no segundo tempo. Foi o jogo que eu fiz, eu comentei. Então, pra mim, isso fez o fato do sexto jogo ter sido horrível e os últimos 2 ele nem ter jogado, ou seja, era uma amostra de 5 jogos de 8, e desses 5, 4 ele foi muito bem, e ele foi meia boca, aquele contra o Suns que eles perderam também. Então, pra mim, o fator surpresa, o fato de ter o choque dele ter feito tudo isso logo no início, foi o que colocou ele no time, em comparação a outros jogadores que jogaram 7, 8 partidas em alto nível. Isso que eu quis dizer. E calma que tem notícia quente aqui, que foi anunciado o uniforme do Space Jam 2. Tá bonito, hein? Tá bonito, tá legal. LeBronzão, da massa, usando. Passou a foto nesse... Aproveitaram, né? Aproveitaram esses primeiros dias de playoff pra surfar o marketing do LeBron. E tá legal. Curti aí. Já que eu não vi ainda, porque eu acordei agora há pouco, me descreva ele em 20 segundos. Pera aí, deixa eu olhar pra ele aqui. Ele é azul. Ele é boa parte dele azul. Você lembra do Looney, do símbolo com os vários círculos do primeiro filme? Ele agora, em vez de ele estar no meio do peito, na verdade ele ganha grandão, ele pega uma parte da camisa, uma parte dos shorts, é uma meia bola assim, que pega a camisa e os shorts, entendeu? E aí, mais ou menos parecido, mas bem maior, claro. E ele é azul, ele é meio azul tem royal, dois, assim. É o azul da camisa do Oklahoma City, estou vendo. Isso. É por um azul aí, clarinho. Por aí, agora você tá vendo. E aí então tá escrito com a fonte, né? Toon Squad, bem no meio do peito, gigantão. É um uniforme da Nike, tá lá, obviamente. E aí tem o logo do final do desenho, onde o gaguinho sai de dentro quando ele fala "It's all folks" no final do desenho. Tá lá na lateral, né? Na costela do LeBron. Tá, e eles divulgaram todos os uniformes, home, away, alternativo, city. Cara, eu chuto que esse é todos, né? Só saiu esse. Pela história, ele tá aqui e ele vai away, né? Ele não joga home. Imaginando que é uma sequência, né? Tipo, igual. Os alienígenas vêm, eles vão pro outro lado, ou sei lá. E é um jogo só, também tem um pra jogo salvar só, o mundo, né? Então é isso aí. É um jogo só. Não tem... Quem disse fora. que o roteiro vai ser esse? Quem disse ele jogar uma melhor de 7? Pode ser, velho. Eles podem fazer playoffs. Se eles jogar uma melhor de 7. Verdade. Quem disse que é play-in? É um filme em tempo real que é melhor de 7, né? O LeBron contra os alienígenas. É isso aí. Mas é isso aí. Falar de playoffs, então. A gente tem todos os jogos de playoffs pra falar aí. Não sei como vocês querem fazer. Estou abertos a oportunidades. A ordem que eu estabeleci aqui na pauta é a ordem dos jogos que a NBA colocou no calendário. Então, eu vou começar pelos jogos. Hoje é terça, eu vou começar pelos jogos que rolaram, pelas séries que rolaram ontem, segunda-feira, na ordem que elas aconteceram. E aí depois a gente vai falar das séries que jogam hoje, na terça-feira. Você vai escutar esse episódio só depois, então você já vai saber o resultado, pelo menos, do primeiro jogo, né? Então, começando com Denver e Nuggets, o Nuggets venceu ontem o primeiro jogo por 135-125. Que série é essa? Denver e Nuggets? O jogo foi pra prorrogação.
Denver Nuggets e Utah Jazz, perdão. O Denver venceu o primeiro jogo ontem por 135-125, um jogo que foi para prorrogação. Atuações absurdas de Donovan Mitchell, que fez 57 pontos, mas também de Jamal Murray, que fez 36, e do Jokic, que fez 29 pontos, 10 rebotes, também jogou muito bem. Vavo, o que você que... Eu não vi esse jogo, a gente estava conversando ontem, eu consegui ver os outros 3 jogos, esse primeiro eu não consegui ver, mas o Vavo falou que viu. Então, Vavo, o que você achou do jogo, o que você espera dessa série? Eu vi naqueles termos, né? A televisão estava ligada, eu estava com meu filho, indo para lá e para cá, ia comer uma parada, voltava 5 minutos depois. Mas sim, foi um jogo muito bom. Eu comecei a prestar mais atenção mais no final do jogo. Tivemos lances... Jamal Murray, principalmente, eu acho que se a gente está citando o Donovan Mitchell pela pontuação dele que impressiona, os 57 pontos, mas o Jamal Murray foi o cara que levou o jogo para a prorrogação e que pontuou o suficiente para abrir uma vantagem na prorrogação. Ele acabou com 36 pontos, olhando aqui agora. Cara, o jogo estava bem empolgante, num nível que eu não sabia, eu não tinha ideia dos números que estavam acontecendo. E até porque eu não estava olhando 100% do tempo pra tela, eu não ficava vendo os avisos. Eu sei que uma hora eu vi que o Donovan Mitchell estava com 41, 42, quando eu vi ele estava com 56. Eu falei, quando que ele fez tantos pontos? Foi nesse nível, assim, o jogo estava bem... Eu não estava nem prestando atenção nos números, estava bem... eu estava bem entretido com o que estava acontecendo. Foi um jogo muito bom mesmo, e é uma das séries. Chegou ali um momento no final do jogo que parecia que o Jazz ia ganhar, eles chegaram a abrir 6 pontos ali perto com um pouco mais de 1 minuto e pouco para acabar o jogo, abriram 6 pontos, parecia que eles iam ganhar, eles cometeram um turnover ganhando por 6 pontos o Donovan Mitchell não cruzou a quadra antes do relógio bater nos 15 segundos, eles ganhando por 6 pontos, faltando 1 minuto e pouco, e aí permitiu que o Jamal Murray fizesse cesta atrás de cesta e empatasse o jogo e levasse para prorrogação. Mas essa vai ser uma das séries mais legais, cara, porque a gente vai fazer palpites agora de todas elas, né? E vale o palpite que a gente pensou antes desses jogos acontecerem, de ontem, embora todos os favoritos, entre aspas, tenham ganhado, os 4 melhores ranqueados tenham ganhado. E o Jeremy Grant veio muito bem do banco, né? Inclusive, cada vez mais vai se montando um cenário onde o Jeremy Grant vai ser o power forward do time, não o Paul Millsap. Até se a gente for ver pelos minutos de ontem, o Jeremy Grant jogou 40 e o Millsap só 30. E sendo que o Millsap nem tinha problema de falta, ele não cometeu nenhuma falta no jogo. Simplesmente porque tá havendo essa transição, né? O Paul Millsap não é mais o mesmo, o Millsap que jogou sei lá quantos All-Stars, mas ele ainda tem um baita no contrato que vai longe, né? Então o Denver vai ter que conduzir isso aí daqui pra frente. Qual que é teu palpite, Gui? Então, eu acho que essa é uma das séries mais equilibradas dos playoffs. O Jazz claramente não queria jogar contra o Houston de novo. Eu acho que o Jazz no final da bolha ali tirou o pé um pouco para ficar na 6ª posição mesmo, porque o Dallas já não tinha como alcançar, e aí jogar contra o Nuggets. Dito isso, eu gosto muito do quão diferente é esse elenco do Nuggets, principalmente porque o armador quase de fato do time é o pivô, né? Eu gosto muito do Jokic. Para não ficar em cima do... Tem a questão também que o Mike Conley saiu da bolha para ir ver o nascimento do filho. Não se sabe ainda quando que ele volta. Ele vinha jogando melhor já, ele teve um começo de estada no Jazz bastante complicado, mas ele estava jogando bem na bolha, então eu acho que ele vai fazer falta. Eu vou ficar com Denver Nuggets em 6 jogos. Esse era o meu palpite também, Nuggets em 6, que eu fiz antes de começar a série. Pra não dizer em 5, eu fiquei na dúvida entre Nuggets em 5 ou Nuggets em 6, né? Porque como não tem mando de quadra, quando tem mando de quadra, alguns times tendem a fechar mais os jogos em casa, então às vezes o 4-1 é mais provável de acontecer que o 4-2, mas como não tem mando de quadra, eu vou de Nuggets em 6, 4-2. Eu só queria fazer uma observação de um cara que eu vi jogar contra o Toronto e vi jogar ontem, ele não foi tão bem, mas nos jogos anteriores ele foi. Contra o Lakers ele foi também. O PJ Dozier é um cara que praticamente não estava na rotação o ano inteiro. Agora eu tô até abrindo os jogos dele aqui. O primeiro jogo dele foi em janeiro na temporada. E é um cara que não entrava na rotação. Na bolha ele começou a jogar ali em média uns 20 minutos. E teve algumas partidas muito boas. A última partida ele fez 20 pontos contra o Raptors. Aquele jogo contra o Lakers, que eles acabaram perdendo no final, naqueles reservas contra titulares que a gente comentou semana passada. Ele fez 18 pontos
E é um cara que pode ser ali o oitavo homem da rotação, até porque o Gary Harris não tá jogando. Então, talvez ganhe um espacinho a mais aí no o PJ Dozier. Só pra gente ficar de olho. Pode ser aqueles caras que no ano que vem virem um Devontae Graham e faça 17 pontos por jogo. Só pra ficar de olho nele, que eu vi um talento ali meio oculto nele. Então, andando aqui com a nossa lista de... Não deu 5 minutos? Eu tava esperando o gongo. A gente tá muito veloz aqui hoje. Gongo. Vamos lá. Falando da nossa segunda série, então, número 2 do leste, Toronto Raptors, contra o número 7 do leste, o Brooklyn Nets. O Brooklyn que teve uma atuação absolutamente honesta nos 8 jogos da bolha, inclusive quase complicou a vida do Portland, derrotando eles. Na verdade, quase eliminou o Portland, porque se o Nets ganha aquele jogo, o play-in seria Memphis contra o Phoenix Suns. O Nets que vem com um elenco absolutamente recortado e colado, porque perdeu muitos jogadores por conta de coronga, de lesões, etc. O primeiro jogo ontem foi 134-110. Foi um jogo relativamente tranquilo para o Toronto. Teve um momento ali no terceiro quarto que o Nets chegou a cortar a diferença para 8 pontos ou 9 pontos, se eu não me engano. Mas depois disso... 9 pontos chegou. O Toronto pisou no acelerador e abriu distância novamente. Excelente atuação do Van Vliet com 30 pontos, o Serge Ibaka com 22. O Siakam teve uma discretos 18 pontos, porque eu digo discretos porque se espera muito mais dele. Kyle Lowry com 16, enfim. Do lado do Nets, acho que o destaque ficou pelo o Luau Cabarrot, que é o francês que fez 26 pontos, e o Joe Harris com 19. Eu vi o jogo, eu acho assim, esse time do Nets, ele é muito aguerrido, já era antes, né, do Kenny Atkinson ser demitido, mas não vejo uma complicação muito grande para o Toronto. O Toronto é impressionante a segurança a segurança que o título trouxe, mesmo com a saída do Kawhi. Esse time é muito frio, muito tranquilo, sabe a hora de acelerar, sabe a hora de segurar. É um time, na definição positiva da palavra, de time veterano mesmo, assim, um time que sabe exatamente o que está fazendo, sabe dosar a energia, e não acredito que vai ter maiores problemas nessa série. O que você acha, Vavo? Cara, o Nets foi um time que eu gostei de ver. Eu fiz acho que 2 jogos do Nets comentando, e nos 2 jogos o time foi muito bem. O Luau Cabarrot é um cara que foi muito bem na bolha e usou bem a bolha para criar oportunidades na próxima temporada, esteja ele no Nets ou em outro time. Mas assim, o jogo ele tava na minha TV ligada, eu tava andando pela casa. Quando eu vi uma hora tava 33 pontos de diferença, algo assim, tipo 60 e... Tava quase o dobro de pontos ali, tava tipo uns 60 e poucos a 30 e poucos. E aí eu meio que deixei o jogo de lado. Quando eu fui olhar de novo, tava aí na casa dos 15, e aí eu comecei a olhar o jogo com mais atenção, chegou a cair até 9 pontos, que eu me lembre, ali nos 96 a 87, por ali. Mas aí realmente o Raptors quis botar um ponto final, trouxe o titular de novo, eles voltaram a abrir vantagem e acabou 24 de diferença. A diferença técnica é muito grande, embora o Joe Harris, eu tô gostando dele, ele deixou de ser puramente um chutador de 3 pontos, ele tá criando várias jogadas, tá infiltrando mais, acho que tá perdendo medo de infiltrar, mesmo contra jogadores mais altos do que ele. E tanto que, agora eu vou olhar na estatística, 8 de 14 nos arremessos, mas apenas 3 de 5 de 3 pontos, ou seja, ele estou 9 bolas de 2. Ele é um cara que tá criando alternativas pro jogo dele para não ficar marcado como jogador de uma coisa só. Assim como, por exemplo, a gente vai falar do Miami Heat, Duncan Robinson, ele é um cara que só chuta de 3 pontos, cara. É um cara que chuta uma bola de 2 por partida, na média. É um chutador de 3 pontos. E o Joe Harris estava com esse estigma. E agora ele tá criando possibilidades diferentes pro jogo dele, que estão se acentuando, principalmente agora, quando o Nets tá sem 6 ou 7 jogadores. O Garrett Temple tá muito bem. O Garrett Temple é tipo role player desde que ele entrou na NBA. E parece que ele faz o mesmo número de pontos todos os jogos, desde que ele entrou na NBA. Ele tá bem, tendo uma função um pouco maior nesse time, jogando mais minutos do que ele tá acostumado. E o LeVert tá naquele meio caminho, se ele vai virar uma estrela ou não vai. Tipo assim, ontem ele acabou ainda com 15 assistências no jogo, distribuindo bem até na falta de um armador de ofício, né? Porque os únicos armadores do elenco são o Tyler Johnson e o Chris Chiozza. Ou seja, põe o LeVert de armador que
que ele acaba sendo melhor do que um dos outros armadores, mesmo improvisado. Então ele tá naquela linha se ele vai virar uma estrela ou não. É legal o time do Nets, é legal de assistir. E pelo lado do Toronto, os caras foram os caras têm 5 jogadores que faz mais de, sei lá, 17 pontos por jogo. Então, mesmo que 2 ou 3 não sejam tão bem ali, o Siakam não chegou na média dele e tal, mas num todo, o time acaba vencendo na melhor técnica. Meu palpite pra essa série antes era 4-1, antes de começar. Continua sendo. Acho que o Brooklyn vai roubar algum jogo, não sei como, mas vai roubar algum jogo do Toronto. Eu vou de 4-0. Eu acho que o Toronto não vai perder nenhum jogo. O Toronto é um time que não bobeia. Eu acredito que eles não vão ter aquele jogo que eles vão entrar meio que tá ganho. Eu fiquei entre 4-0 e 4-1, acho que vai ser 4-0. Só uma coisa sobre o LeVert, que é importante. O Nets está no momento de analisar o que vai fazer para a próxima temporada, se vai atrás de uma terceira estrela ou não. E eu acho que o LeVert, ele é muito importante nessa questão, porque ele... Se o Nets for atrás de uma terceira estrela, ele é justamente a principal moeda de troca que o Nets tem. Ao mesmo tempo, eu acho que ele está querendo mostrar pro time que ele pode ser essa estrela. Enfim, vamos seguir aqui que já bateu o tempo dessa série. Vamos de então Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Esse jogo eu vi com absoluta e plena atenção. Eu gostei muito da atuação do Jason Tatum. Eu apostei, inclusive, que a linha dele abriu com 23,5 pontos por jogo. Eu comprei a linha do over antes mesmo de começar o jogo e ele terminou o intervalo com 21 pontos, que me deixou bastante feliz. Ele fez 32 pontos, foi o melhor jogador do Celtics na partida. O Jaylen Brown também teve 29 pontos, com uma atuação bastante importante. Eu queria falar dos Sixers, porque o elenco dos Sixers, mesmo sem o Ben Simmons, ainda é muito bom, né? Eu acho que você tem jogadores como o Horford, Tobias Harris, o Josh Richardson, o Alec Burks vindo do banco. O Thybulle é impressionante o que ele joga na defesa. É impressionante mesmo, assim. É um absurdo. O Korkmaz, apesar de não ter feito nenhum ponto ontem, é um jogador que pode contribuir. Mas, cara, a linguagem corporal dos Sixers em vários momentos da partida é de que eles estão perdendo por 25 pontos e aí você vai ver, tá 101 a 99, sabe? Cada cesta quem geralmente coloca a bola em jogo pelos Sixers depois de uma cesta é muitas vezes o Embiid. E, cara, ele vai fazer com a cabeça baixa, quase, sabe... Juro, parece que o Sixers está perdendo de muitos pontos, quando na verdade isso não está acontecendo. Tem alguma coisa errada com esse time, assim. O Embiid ontem, ele teve uma atuação incrível no primeiro quarto e depois o time simplesmente parou de ir para ele. Eu acho que o último período começou... acho que o Sixers começou, alguns pontos na frente, eu não lembro agora. Começou, deixa eu ver, eu vou fazer as contas rápido aqui. 49... 79, 50 com 25, 79 a 75 para o Sixers. Cara, tinha que ter sido bola no Embiid. Ele tinha que ter feito 15 pontos no último período ontem e o time parou de ir para ele. Eu acho que ele fez 4 ou 5 ou 6 pontos no último período. Eu não sei, assim, embora o Sixers tenha, se não me engano, levado vantagem contra o Celtics na temporada regular, eu acredito que além da perda do Simmons, que inclusive é importante porque defensivamente era ele o cara que ia marcar o Jason Tatum, que é o cara que eu acho que precisa ser marcado, eu acho que tem alguma coisa errada ali. Acho que o Brett Brown eventualmente vai ser demitido se o Sixers for eliminado pelo Celtics. E eu já vou dar meu palpite aqui. Eu tô entre 4-1 e 4-2. Eu vou, assim, por respeito ao elenco, eu vou falar 4-2, mas não me surpreenderia nada se fosse tipo 4-1. O meu palpite é 4-1. Eu não tenho tanta esperança assim nesse time do Philadelphia. Essa questão de parecer que tá derrotado, eu percebo isso também. E eu acho que vem muito do fato deles acharem no início da temporada que serão um time que tá brigando por primeiro ou segundo lugar. E o fato de ter ficado em sexto e tá pegando o Boston Celtics logo de cara, isso meio que já é a deprê dos caras. Já perdemos essa temporada. Eles sabem que não vão ganhar. E isso eu acho que tem um efeito psicológico bem grande. Já perdemos um dos nossos principais jogadores. A gente sabe que não vai ganhar. E se por um milagre passar do Celtics, vai cair na próxima fase. Então, eu acho que isso tem um efeito psicológico muito grande. Já estão pensando na próxima temporada, o que pode fazer para melhorar.
Mas eu não vi esse jogo. Tipo, eu vi até o inicinho do jogo, aí eu fui pra live da Fresno, que eu faço toda segunda-feira. Mas fazendo uma análise numérica aqui, Jason Tatum, 32 pontos, 13 rebotes. Pelos lances ali que eu vi, ele foi o grande destaque da partida. E eu achei curiosa a rotação do Celtics, praticamente 6 jogadores, né? Os 5 titulares e o Marcus Smart. E os demais do banco, ninguém. O Robert Williams jogou 13 minutos, foi quem mais jogou fora esses 6 jogadores. Uma rotação curiosa, né? Isso pode, considerando que você jogo sim, jogo não, até o final, até o jogo 7 das finais, praticamente jogo dia sim, dia não, talvez seja meio perigoso usar uma rotação tão apertada assim que nem o Celtics usou. O Sixers usou 7 jogadores. Tem mais, o Hayward saiu de muleta ontem do jogo. Né? Ele torceu o tornozelo, eu vi depois. Então essa rotação pode ficar ainda mais curta. Eu acho que a questão do Celtics ontem ter usado poucos jogadores é que ontem, justamente a maior força do Sixers é o Embiid, e aí fica difícil você colocar o Kanter ou o Robert Williams, que ainda tem... O Williams está evoluindo bastante defensivamente, mas ele ainda não é páreo para marcar o Embiid. O Kanter, o jogo defensivo não é o forte dele, tanto que ele só jogou 8 minutos. O Theis, assim, considerando que o Embiid fez, entre aspas, apenas 26 pontos, ele fez até um bom trabalho, né? Mas eu acho que de fato é um problema. O Celtics tem... o Celtics, se você olhar para o banco, ele pode contar com o Smart, com certeza com o Smart. E aí o Grant Williams, o Kanter, o Robert Williams e até o Wanamaker depende muito de um jogo, de uma situação pontual, eu diria. Você quer que terminar, Val? Que eu acabei te interrompendo, você me desculpa. Não, sou o Gongo, eu não posso falar, não, né? Acho que pode. Existem regras. É tipo debate de televisão. A gente tá indo rápido. Aí eu vou passar vergonha com o apresentador falando, senhor, seu tempo, senhor. Então começa falando de Clippers e Dallas, você, Vavo, porque você viu esse jogo inteiro. Eu cheguei pro segundo tempo, na verdade. Eu tive que... Não, eu não vi inteiro, não. Também cheguei pro segundo tempo. Foi a segunda metade da live da Fresno, tentando fazer o Romeu dormir, que ele só dormiu às 11h30 da noite ontem. E a partir do intervalo eu acabei assistindo. Cara, o tema central do jogo não tem como não ser a exclusão completamente errada, ao que eu acho, eu acredito que seja uma opinião de grande parte das pessoas, do Porzingis, né, velho? O Dallas estava muito bem no jogo, estava mantendo uma diferença legal ali na casa de 5, 7 pontos, mesmo sendo o underdog, né, mesmo sendo o time menos favorecido dentre os dois. No instante que tu expulsa o jogador, na verdade, pra quem não viu, Marcus Morris foi provocar o Doncic meio que olhou com uma cara pra ele, Porzingis chegou meio que empurrando um pouco, e o Marcus Morris meio que empurrou um pouco mais forte de volta. Cada um ganhou uma técnica. O Porzingis já tinha uma técnica por reclamar de uma falta que ele teria feito e ele não fez, vale estar que ele não fez, não foi falta, ele reclamou, tomou técnica. Como deu falta técnica dupla com o Marcus Morris, ele acabou sendo expulso do jogo. Na hora que ele foi expulso, deu pra ver que Dallas já tava meio que no limite, assim, com o Porzingis expulso, deu pra ver que eles não iam conseguir segurar, nem o Doncic ia segurar, e foi o que aconteceu. Ele conseguiu manter o Mavericks no jogo ali meio equilibrado, mas aí o time do Clippers, bem mais forte, com o Paul George, com o Kawhi, com o Lou Williams, cara, conseguiu inverter essa diferença pra uns 4, 5 pro lado do Clippers, e aí ficou essa diferença até o final do jogo. Aí não teve Doncic que salvasse. O Doncic errou muito no jogo ontem. Errou muito, errou no sentido turnovers. Se não me engano, ele acabou com 11 turnovers. Ou ele tava com 11 até o final, deixa eu ver aqui. Acabou com 11. Que é por ele não bateu o recorde da história dos playoffs. Que é que o Harden tem um jogo de 12 contra o Warriors aí uns anos atrás. Ele errou bastante, mesmo assim ele conseguiu manter o Dallas no jogo, e o Clippers parecia aquele mesmo esquema do Clippers o ano inteiro, jogando sem pisar até o final do acelerador. Acabaram vencendo o jogo na técnica mesmo, por ser um time de qualidade melhor. Mas a questão é que a arbitragem foi muito mal nessa questão, muito mal. Não é lance para falta técnica dupla nem temporada regular. E eles deram em playoffs. Pra mim isso foi o mais absurdo, e pelo que eu vi a repercussão na internet, meio que todos os jogadores tweetaram. O LeBron tweetou falando, o que foi isso? O Nowitzki tweetou falando, que exclusão foi essa? Ali meio que estragou o jogo, né? Quantas pessoas desligaram a TV e pararam de assistir naquele momento? Porque falaram, agora o Dallas já vai conseguir. Os caras já estavam no limite deles. Tu tira o segundo melhor jogador do time, sem chance nenhuma dos caras conseguir vencer esse jogo. E aí ali meio que estragou o jogo. Pelo menos na minha visão, dali em diante estragou o jogo, porque era meio certo que o Clippers ia conseguir vencer. Eu acho que
a exclusão, você já falou tudo que tinha para falar do Porzingis, a arbitragem viajou. O Doncic quase bateu o recorde de turnovers, mas ele bateu um recorde positivo. Ele bateu o recorde de número de pontos na estreia de um jogador dos playoffs. Ele fez 42 pontos ontem. É um recorde de um jogador na estreia dele nos playoffs. Eu acho que essa série ela coloca em combate os dois melhores ataques da NBA, né? O Dallas tem o melhor ataque e o Clippers tem o segundo melhor ataque. A diferença é justamente na defesa. E eu acho que o que faltou ontem para o Dallas conseguir surpreender o Clippers justamente defesa. Assim, teve o Paul George, a cesta de 3 pontos que praticamente encerrou o jogo, ele arremessa todo mundo ali ainda meio que se posicionando, ele tá sozinho. E aí ele mata uma bola de 3 pontos, acho que é 1 metro da linha, mas que ele devia ter alguém em cima dele marcando com mais atenção, sabe? Eu acho que ficou claro ontem a diferença de elenco. Depois do Doncic e do Porzingis, tem uma queda grande, acentuada aí no elenco, que não é necessariamente ruim. Tem jogadores úteis ali, mas você precisava de um terceiro jogador com um talento um pouco mais próximo do Doncic e do Porzingis. O Kawhi, e ontem, a gente não pode deixar de falar, ontem foi uma noite relativamente apagada do Kawhi, né? O Kawhi, ele começou o último período com 19 pontos, ele acabou ele ia terminar com 25, não fossem 4 lances livres que ele cobrou no finalzinho ali, que o Clippers já estava fazendo falta. Vocês devem estar escutando minha filha aqui dando uma aparição no podcast. Mas ele acabou cobrando 4 lances livres de faltas que o Dallas já fez no final ali para tentar parar o relógio. Então não foi nem que foi um ataque que ele gerou. Ele teve uma noite arremessando bastante complicada até. Ele teve... O primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo eu acompanhei. Ele fez 11 de 21, que é relativamente bom. Só que para 3 ele foi 1 de 7 apenas ontem, né? Então, eu acho que... De qualquer maneira, eu acho que o Dallas, pelo que o Doncic fez e com a volta do Porzingis para o próximo jogo, o Dallas pode complicar um pouco essa série para o Clippers. Eu ainda acho que o Clippers passa. Eu vou falar 4-1. Mas eu acho que o Dallas tem time para engrossar bastante. Tem time, não, tem 2 jogadores muito bons. O Doncic, assim, é impressionante o nível de maturidade dele, apesar dos 11 turnovers. Aliás, eu gostei muito da atitude dele ontem. Ele estava absolutamente ensandecido com os turnovers e com a derrota. Nem estava falando tanto dos 42 pontos, que é o recorde de estreia nos playoffs. Então isso mostra o quanto ele se incomoda, o quanto ele quer vencer, né? Deu sua hora. Não, eu sei, mas precisa falar, né? Tá malufando, hein? Tá malufando esse debate. Tá argumentando com o William Bonner, mas veja bem, eu usei palavras longas, deixa eu falar um tempo a mais. Vamos lá, falando então da nossa próxima série que começa hoje, primeiro jogo do dia, Milwaukee Bucks e Orlando Magic. Vai ser 4-1 para Orlando Magic, por quê, Vavo? Conta pra gente. Porque eu acho que aquele tal de Giannis Antetokounmpo talvez consiga, talvez um pouco nas jogadas individuais, com o auxílio da arbitragem, talvez consiga arrancar um jogo pro Milwaukee Bucks. Mas eu fiquei entre 4-0 e 4-1 pro Orlando Magic, eu acho que vou ficar em 4-1 também. O que você espera dessa série? Vamos lá, agora falando sério. Eu acho que dá pra... Eu acho que... Eu vou dar uma vitória pro Orlando Magic. Vou ser legal nessa questão. Ano passado eles arrancaram uma do Raptors, lembra? Ganharam o primeiro jogo, mas perderam os outros 4. O chamado douchebag sweep, né? Uhum. Que é tipo a varrida do filho da puta. Deixa o cara ganhar a primeira e aí vai lá e ganha as outras 4. Aliás, eu lembro, inclusive, quando na internet o pessoal ficava falando da Torontada, porque o Toronto sempre perde o primeiro jogo. Aí os caras, Torontada, o Toronto foi campeão. Douchebag sweep. Não, acho que vai ser um 4-1, mas Milwaukee não deve ter maiores dificuldades. A diferença técnica é muito grande. Orlando não veio bem na bolha. Todo mundo achava que eles iam ficar com certeza na frente dos Nets, inclusive a gente. Se tivesse apostado no site de aposta do Gui, eu teria perdido todo o meu dinheiro. Mas o Orlando não vem bem, um time meio estranho, que não se entende direito, não sabe, quer o Markelle Fultz armador, agora já de novo o DJ Augustin,
Vucevic não é o mesmo da temporada passada, que ele foi All-Star. Jonathan Isaac machucado, tinha voltado de lesão, agora se machucou de novo, não vai jogar mais. Então é um time que tá o Aaron Gordon, a gente não sabe o que ele vai ser na carreira dele. Tivemos um bom episódio falando com o Jonas Tombini, onde falamos mais detalhadamente sobre o Orlando Magic. E o Milwaukee Bucks é o melhor time, aí vai até onde eles querem se esforçar nessa primeira rodada. Se eles quiserem acabar em 4 jogos, eles acabam. Mas eu acho que algum jogo aí vai ter algum acidente de percurso, e uma noite não muito inspirada, um problema de faltas do Giannis. Eu acho que o Orlando vai conseguir roubar um, não sei nem qual. Talvez seja o Gentleman Sweep, né? 3-0, 3-1, 4-1. Mas eu vou dar um joguinho pro Orlando, mas essa talvez seja a série das 8 séries. Eu acho que essa talvez seja mais sem graça por ter um final completamente esperado. Com certeza os teus betting aí devem estar pagando 26-1 no Orlando Magic nessa série. Então, na verdade, eu discordo do Valve. Eu acho que vai ser uma varrida. O Magic perdeu justamente o principal jogador que ia marcar o Giannis, que era o Isaac, né? E teve uma atuação bastante desanimada no geral na bolha, né? Eu esperava um pouco mais do Orlando, como o Valve falou, a gente esperava que ele fosse, inclusive, passar o Nets pela 7ª vaga. Eu não sei, assim, eu não vejo muito o que falar. O Milwaukee Bucks é um time, diferentemente do Clippers e do Lakers, que são os 3 considerados favoritos, pelo menos até o começo da bolha, é um time que não oscila, né? É um time que o Clippers e o Lakers têm essa coisa de oscilar, de ter jogos muito bons, jogos muito ruins. O Clippers levou umas pauladas grandes em jogos em casa ao longo da temporada regular. O Lakers também levou alguns sacodes, eu lembro do sacode contra o Toronto, na bolha também vem capengando e tal, a gente vai falar um pouco mais pra frente. O Milwaukee não tem essa característica e eu acho que eles não vão entrar moscando muito não contra o Magic. Eu, diferentemente do Valve, eu vou com 4-0, eu acho que vai ser relativamente tranquilo. O Giannis vai continuar jogando seus 30, 32 minutos por jogo nesse primeiro round de playoff, eu acho que vai ser uma vitória tranquila do Milwaukee. Eu queria só fazer uma observação do Milwaukee Bucks, que eu fiz o último jogo ali entre Bucks e Grizzlies, o Chris Middleton, ele tava quase no clube do 50-40-90, né? 50% de field goals, 40% de 3 pontos, 90% de lances livres. Ele entrou no jogo com 2 erros a mais de arremessos, ou seja, ele precisava ficar com 2 acertos a mais do que erros, por exemplo, 4 de 6 nos field goals, ele conseguiria. Ele não conseguiu. E ele sabia disso, porque ele não chutou nenhuma bola de 3 pontos no jogo. Conhecendo o Chris Middleton, a gente sabe que ele chuta muita bola de 3. Ele não chutou nenhuma bola de 3 pontos no jogo, porque ele queria só os arremessos mais fáceis de acertar. E ele não conseguiu. Ele começou errando muito no início. Ele acabou, eu não lembro quanto que ele acabou, mas ele não conseguiu entrar no clube do 50-40-90. E nesse jogo, o Ja Morant e o Valanciunas, os dois conseguiram triple-doubles. Companheiros com triple-doubles. 13ª ocorrência na história da NBA de companheiros com triple-doubles. Aí nada a ver com o assunto, mas vale pela curiosidade. Mas coube dentro do gongo. Seguindo, então, com os nossos comentários de playoffs, vamos para a série entre Indiana Pacers, que passou o Miami Heat, terminou em 4º no leste. Não que faça diferença, porque não existe mais home field advantage, né? Todo mundo joga no mesmo lugar, então ficar em 4º, ficar em 5º é a mesma coisa, você tem o mesmo trajeto nos playoffs, só vai mudar a cor dos uniformes que você vai usar nos jogos. Então, entre Indiana... E a torcida virtual, pô. Sim. Fazendo aquela pressão. Então, vamos falar de Indiana... E qual time a arbitragem vai dar preferência? Tem isso. Indiana Pacers e Miami Heat. Brincadeira, gente. Eu acho que a série do leste, a série mais disputada... tanto do ponto de vista de equilíbrio, mas também do ponto de vista de rivalidade. A gente já tem uma certa animosidade entre o Jimmy Butler e o TJ Warren, né? Os times se enfrentaram 2 vezes na bolha, então tem esse histórico também. Eu acho que é uma série... Eu acredito que o Miami esteja jogando com uma confiança de um time que sabe o que é, sabe? Eu acho que o Miami se achou ao longo dessa temporada, embora tenha perdido a 4ª posição para o Indiana na bolha, eu acho que foi muito mais por uma questão de... Não faz tanta diferença mesmo se a gente vai terminar em 4º ou 5º do que de ter perdido, jogado pior do que o Indiana. Acho que, enfim, a gente sabe muito bem o que além do Jimmy Butler e do Adebayo, o que o Miami traz. Tem Duncan Robinson jogando bem, tem o Kendrick Nunn,
o Goran Tyler Hero? Dragic. Enfim, você tem muito jogo. Tyler Hero, você tem um elenco bastante interessante para montar as rotações. Do lado do Indiana, você depende muito do TJ Warren e do Oladipo para marcarem os pontos. É óbvio que você tem o Sabonis, tem o Miles Turner e o Brogdon, mas eu acho que, em termos de elenco, eu gosto mais do elenco do Miami, e eu acho que o Jimmy Butler, embora eu não coloque ele naquele primeiro nível de estrelas, eu acho que ele é a maior estrela dessa série, e é o jogador que mais pode decidir um jogo nessa série, apesar do Oladipo também, que ainda não é o Oladipo da temporada passada, mas a gente sabe do potencial do Oladipo. Agora, e a gente ainda não sabe do potencial do TJ Warren num playoff, de assumir um jogo. Ele foi muito bem na bolha, mas playoff é outra coisa. O que você espera para esse confronto, Vavo? Cara, eu acho que essa série talvez seja uma decepção na questão de todo mundo achar que ela vai ser muito equilibrada, e talvez ela não seja. Que nem a gente falou, tivemos 2 duelos entre Pacers e Heat na volta da bolha. Nenhum dos dois foi muito equilibrado, os dois ficaram na casa dos 20 pontos de diferença, cada um ganhou um, mas aquele último jogo, eu precisei olhar aqui quando foi o jogo, eu nem me lembrava de tão não importante que foi aquele último jogo entre Heat e Pacers. Eu acho que o Heat vai ganhar, sem a maior dificuldade do mundo. Eu vou apostar 4-2. Vamos lá, 4-2 pro Heat. Diferença de elenco muito grande. Tu acabou de citar todos os nomes do Miami Heat. Não só eles têm o Jimmy Butler, que é o melhor jogador dessa série, e quanto talvez o segundo melhor, que seja o Adebayo, e todo aquele elenco de apoio do Dragic, do Hero, do Nunn, que tá voltando agora, até do Iguodala, que mal tem jogado, porque não tá nem precisando dele. Talvez eles venham a utilizar mais agora Jay nos playoffs. Crowder, quer dizer, que é um cara que pode Jay te dar Crowder. um bom marcador, quer dizer... Você tem muitos nomes, né? E o Pacers não tem o Sabonis, que foi o melhor jogador nessa temporada. Tem o Oladipo voltando de uma lesão aí depois de muito tempo, não vem jogando na mesma intensidade, no mesmo potencial. E tem o melhor jogador é o TJ Warren, entendeu? Então, não querendo desmerecer o TJ Warren, mas o melhor jogador é o TJ Warren contra todo esse elenco do Miami Heat que a gente falou. Eu acho que vai dar Miami sem a maior das dificuldades do mundo, tá? Eu pensei no 4-1, cara. Eu juro que eu pensei no 4-1, mas eu vou deixar 4-2 aqui. Não me parece que vai ser uma série que vai chegar até o jogo 7, porque na hora que sei que o Miami perdeu, acho que 5 jogos na bolha. Perdeu 5, 3 vitórias, 5 derrotas. Mas também eles não tinham muito o que almejar, eles estavam ali entre 4º e 5º lugar. Eu acho que eles só garantiram que não iam ficar em sexto, pra não pegar o Celtics logo de cara. Uma vez ali garantido pelo menos o 5º lugar, os caras relaxaram no final, né? Inclusive aquele jogo contra o OKC, que eles estavam ganhando por 20, foi o jogo que eu comentei. Eles estavam ganhando por 20 e tantos pontos, 25 pontos. O jogo parecia morto e os reservas do OKC buscaram e venceram e viraram no final. Tipo, se o Heat quisesse realmente vencer, eles tinham feito alguma coisa pra não tomar uma virada de 20 e tantos pontos. Pra mim vai dar Heat. 4-2 é o meu palpite. Eu cometi um lapso aqui, eu tinha esquecido que o Sabonis estava fora. Então, realmente, isso só reforça a minha opinião de que o Heat é o favorito para essa série. Eu vou ficar com 4-2 em respeito ao elenco do Indiana Pacers, mas eu acho que o Heat é sim o favorito. Vamos seguir aqui então nossos comentários. Agora para falar do Houston Rockets, quarto colocado no Oeste, contra o Oklahoma City Thunder de Chris Paul. O que você espera para essa série? Vava, antes de mais nada, quando volta o Russ? Não sei, estou no aguardo de atualizações. O primeiro jogo com certeza ele não joga, e estou no aguardo de atualizações. Então isso tem um peso na minha opinião sobre essa série. Eu achei curioso, só um parênteses antes de começar, utilizando parte dos 5 minutos. Rockets e Thunder estavam empatados e o Thunder estava na frente. Porém, quando o Jazz ganhou e fez empate triplo, no empate triplo foi o Rockets que ficou na frente na tabela. Regras da NBA, né? Tipo, os dois estavam empatados, não teve nenhuma diferença, os dois perderam na última rodada, porém o empate triplo fez o Rockets ficar na frente. Enfim, numa situação normal, possivelmente eu chutaria 4-1, talvez 4-2 pro Rockets. Nessa circunstância, com o Russell Westbrook, na dúvida, com o time do Rockets sendo formado a partir da existência do Russell Westbrook e não tendo um Russell Westbrook, volta a ser o Rockets antigo. O Rockets antigo tinha um pivô, então é o Rockets antigo sem um pivô. O time penou aí nos últimos 2 jogos para tentar jogar com o Harden e sem um pivô,
tentou o Jeff Green no time titular, que é o que sobrou de alto no time, tipo, o mais alto dentre os que sobraram. Tentou um time com o Jeff Green. Não é parâmetro, porque o time titular foi bem quando entraram as reservas aí, que o Rockets perdeu a última partida de, sei lá, 30, quase 40 pontos pro Sixers, mas também não é parâmetro. Então talvez o Rockets... Os únicos jogadores altos no elenco são o Tyson Chandler, que não joga nem no garbage time, e o Bruno Caboclo, que talvez não seja um jogador de qualidade técnica para entrar numa rotação em playoffs. Então talvez o Rockets encontre um problema não tendo o Russell Westbrook no time. Por causa disso, eu acho que a série vai ser bem mais equilibrada. Eu vou chutar jogo 7. Eu vou falar 4-3 pro Rockets, mas talvez seja a série que, se for 4-2 pro Thunder, eu não vou me surpreender tanto, entendeu? Tipo, se eu tivesse que chutar, a primeira eu chutaria 4-3 pro Rockets, meu segundo palpite talvez fosse 4-3 pro Thunder, o meu terceiro 4-2 pro Rockets, o meu quarto 4-2 pro Thunder, entendeu? Eu acho que pode cair para os dois lados devido a essa ausência do Westbrook, porque a gente não sabe quando vai voltar, né? E vira uma incógnita. Mas eu acho que, tecnicamente, o fato do teu time ter James Harden e Russell Westbrook faz muita diferença. E uma vez que os dois estejam juntos, inteiros, isso deve acontecer logo mais. Eu acredito que o Rockets venha a fechar essa série. Eu acredito que vai ser uma das séries mais equilibradas mesmo do Oeste. Acho que o Chris Paul vai ter uma motivação muito grande para jogar contra o Rockets. Eu espero que os ânimos se exaltem em alguns momentos desse jogo. Eu quero ver muito como que o Thunder vai conseguir usar o Steven Adams, porque, de fato, como você falou, se o Steven Adams for bem utilizado, o Rockets não tem nenhuma resposta no elenco para ele atualmente, porque o Tyson Chandler não consegue jogar mais 30 e poucos minutos por jogo, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante ver isso. Eu acho que, de fato, o Russ vai fazer falta, ele precisa voltar logo, e levando em consideração tudo isso, eu também espero que essa série vá para 6 ou 7 jogos. Eu vou ficar com o Rockets por 4-3 também, mas, de novo, não seria surpresa se o Thunder passasse. Eu acho que o Thunder é um time azedíssimo, é um time muito complicado de finalizar os jogos. Aliás, pelo contrário, ele é o time... tem uma estatística na NBA que ele é o time que melhor finaliza os jogos ali no crunch time, é o melhor time da liga nessa temporada, com a formação de 3 armadores. O Schroeder vindo do banco também é um nome interessante, porque a gente não... Eu acho que ele foi um dos candidatos a 6º homem da temporada, e tá tendo sua melhor temporada, então acho que vai ser uma série interessante. Eu vou ficar com 4-3 Rockets, mas não me surpreenderia também se o Thunder passasse. E aí... Sabe quem vai fazer... Diga. Não, isso é só uma última observação. Sabe quem vai fazer falta no Thunder, eu acho, que seria muito útil nessa série de playoffs? O Jeremy Grant, que eles trocaram por uma pique com o Denver, absolutamente sem necessidade dessa troca, foi uma das trocas mais sem sentido da última off-season. Tipo, eles já têm 77 escolhas de primeira rodada nas próximas temporadas e trocaram por mais uma. E ele poderia ser útil nesse stretch 5, onde o Jeremy Grant consegue marcar mais posições. Isso seria muito útil contra o Rockets, principalmente no momento que a gente falou que o Steven Adams talvez não tenha tanta utilidade defensiva, não vai ficar saindo na linha de 3 pontos para marcar o PJ Tucker. Então talvez o Jeremy Grant fosse um cara que fosse muito útil, e agora eles trocaram por mais uma pick, que pode vir a ser útil, mas eles têm tantas que, enfim, né? Na hora. E vamos lá, última série agora então, o meu Los Angeles Lakers contra o Portland Trail Blazers, o Blazers que é o queridinho de muitos fãs de NBA para esse playoff, muita gente inclusive falando que o Portland tem chance de eliminar o Lakers. Obviamente que a chance tem, porque quando você tem um backcourt como Dame Lillard e com CJ McCollum, você tem chance em qualquer série. Dito isso, eu precisava fazer algumas colocações, assim. A primeira coisa eu não sei se vocês acompanharam os últimos jogos do Portland, imagino que sim, porque o Portland estava jogando a vida em todos os jogos, mas a defesa do Portland é absolutamente horrorosa, assim, horrível. O Portland não tem quem defenda o Anthony Davis, não tem quem defenda o LeBron James. O Carmelo Anthony... Gente, o Carmelo Anthony, vocês estão vendo, não dá pro Carmelo Anthony segurar a onda contra o LeBron, muito menos contra o Anthony Davis. Ele não vai segurar, ele já não
nunca foi conhecido. No auge da carreira dele, ele já não era conhecido por ser um defensor interessado. Agora, no final da carreira, ele não vai segurar a onda, né? E assim, vocês estão esquecendo o que é Anthony Davis e LeBron James no mesmo time. Eu tenho uma outra coisa para falar, que o LeBron James, ele é conhecido por se arrastar nas últimas semanas antes dos playoffs e aí ligar o turbo quando os playoffs começam. Ele fez isso a carreira inteira dele. O Lakers oscilou na bolha. Oscilou. Tem motivo para preocupação? Tem. Mas também o Lakers conseguiu classificação, o primeiro lugar basicamente no primeiro jogo, quando venceu o Clippers. Né? E depois disso, o Lakers ficou muito sem ter pelo que lutar. Aliás, pelo contrário, como a gente falou na semana passada, tinha alguns jogos que o Lakers seria mais interessante perder para tentar manipular os confrontos nas rodadas seguintes dos playoffs. Né? Então, assim, eu acho que o Dame Lillard vai ser um problema para o Lakers, o CJ McCollum também, mas o Zach Collins está fora, pelo menos nos primeiros jogos, eu não sei exatamente quanto tempo ele vai ficar. O CJ McCollum tá com uma costela fraturada, eu vi. Então, assim, semana passada eu estava um pouco mais preocupado, mas depois quando eu parei para analisar, principalmente porque na hora de apostar você precisa fazer essas coisas, eu cada vez mais acho que o Portland não tem uma resposta para LeBron James e Anthony Davis, e eu acho que é isso que vai ser a diferença. Então, o meu palpite, já vou falar agora, é Lakers em 5. Eu pensei em Lakers em 5, eu acabei colocando Lakers em 6, porque eu acho que assim como o Blazers não tem uma resposta pro LeBron ou pro Anthony Davis, principalmente pro LeBron, cara, eu não sei nem como eles vão fazer, pra ser sincero. Eu não sei quem é o melhor wing marcador deles. Talvez seja o Gary Trent, que vem do banco, então eles vão começar com o Gary Trent pra tentar segurar o LeBron, eu não sei. Eu não tenho nem ideia como é que o Blazers vai vir. Mas assim como os Blazers não têm uma resposta pros dois, o Lakers também vai ter dificuldade pra marcar o Damian Lillard. Também, não sei, vai deixar o Caldwell Pope nele, o Avery Bradley seria o cara que marcaria ele. Quem vai marcar? Vai ser o Caldwell Pope? Vai revezar? Não sei também. Então eu fico curioso pra ver os matchups dessa série. A saída do Zach Collins, realmente aqui, eu não sei quanto tempo ele vai voltar. Enquanto tu falava, eu até abri o Twitter aqui, mas eu não achei nenhuma informação rápida. Eu fico curioso pros matchups, mas realmente, cara, a defesa do Portland é muito ruim, cara. O Whiteside, embora ele lidere a NBA em tocos, e ele liderou essa temporada de novo com quase 3 tocos por jogo, ele é muito devagar na defesa, ele não é um defensor bom. O Damian Lillard é tipo o Curry, faz o básico. O McCollum não é um bom defensor no wing, Carmelo Anthony nem se fala, principalmente nesse ponto na carreira, então tá com cara eu botei Lakers em 6 aqui porque eu quis dar uma chance pro Portland. Eu fiquei em dúvida entre 4-1, 4-2, vou ficar com 4-2, mas o Blazers vencer essa série, cara, que nem muitas pessoas estão falando, não é impossível, mas seria um dos grandes upsets dos últimos tempos da NBA, porque o time do Blazers tem muitos defeitos que o Ariza, né, pensando agora, seria o Ariza o cara que ia marcar o LeBron, né, só que o Ariza, ele optou por não ir para a bolha, talvez não imaginando que os Blazers fossem se classificar. Lakers em 6, pra não dizer em 5, mas vou ficar em 6. Eu acho, e principalmente a gente tem uma outra questão. Muito possivelmente, cada vez mais, o Davis vai jogar de pivô, agora que os playoffs começam. E aí, você pode... Olha pro elenco do Portland. O Nurkic é um bom jogador, mas assim, ele também não vai parar o Davis ofensivamente. Se o Lakers conseguir segurar a onda com o McGee e com o Howard de pivô, e segurar a onda é minimizar o estrago que o Nurkic vai fazer. Aí o ala, o Portland não tem ninguém para parar nem o Davis, nem o LeBron. E aí, obviamente, que o Nurkic marcaria o pivô do Lakers. Quer dizer, talvez, mas... enfim, eu realmente não consigo ver esse time parando. Eu vou ficar com o Lakers em 5. Acho que o Portland pode sim complicar. Só que assim, além disso, além de tudo que a gente está falando, o Dame Lillard vai precisar fazer 50 pontos quase todo jogo pro Portland ter alguma chance. E ele já tem uma questão de cansaço. O Portland vem jogando a vida há 8 jogos, né? O Dame Lillard tá jogando 40 e poucos minutos todos os jogos,
né? Então a gente também tem que levar isso em consideração. Eu tô falando tudo isso, vocês vão ver ouvir o podcast depois do primeiro jogo. Obviamente vocês podem ouvir e falar, ele tá falando bosta, o Portland não pode levar o primeiro jogo. Pode, mas eu acredito que o Lakers deve passar em 5. Acho que o Portland complica, mas o Lakers passa. É isso. Já estamos 1h30 de programa, quase isso. Deixa eu ver aqui. 1h23. Que jornada, amigos. Que jornadas no playoff. Parece que eu tô em Orlando. Vocês estão animados? Sim. Farei mais 2 jogos, né? Então, só pra avisar a galera. Estava na dúvida se teríamos mais jogos pra fazer no League Pass nos playoffs. Eu vou fazer mais 2. Eu vou fazer o jogo 3, Nuggets e Jazz, que é na sexta-feira. E o jogo 3, Bucks e Magic, que é no sábado. Terei mais 2 jogos pra fazer aí até o que foi anunciado, né? Que são os primeiros 4 jogos de cada time. Então dá pra se divertir um pouquinho mais aí comentando uns jogos. Empolgado, e você, sim. Gui, vai fazer algum jogo? Eu não, eu vou fazer arte. Isso aí. Que tipo de arte você tá fazendo ultimamente? Escalando móveis perigosos, tipo esse tipo de arte. Eu tô fazendo arte moderna. Eu vou deixar aberto aí. Isso Não aí. tem nenhuma resposta engraçada pra dar nesse momento, então fica assim. Então é isso. Estamos aqui sendo arteiros. Acho que eu só vou acabar, né? Já é editado pelo Guido, produção do Alexandre Maron, povo da Ampere. E aí, playoffs até semana que vem, no 85, grande ano. Beijo. Só pra finalizar então, né? A gente sempre cita um jogador, o episódio número 84 hoje vai em homenagem a ele, Chris Webber, que usou o número 84 no Detroit Pistons mais pro final da carreira. Ele não era o número 84 na carreira, mas ele usou... que ele tinha jogado no Pistons. Jogou número 84. Esse episódio vai em homenagem a ele, Chris Webber. Essa é pra você, Cris. Onde é que você esteja, isso é pra você, cara. Até mais. Valeu.